E aí, tudo certo? Tudo tranquilinho? Vamos lá para mais uma aulinha de termometria? Então, segundo ano, termometria, apostila 2, página 14, aula 4. Vamos fazer uma retomada do que a gente já viu aí em termometria. Então, na primeira aula, a gente discutiu o conceito de temperatura e de energia interna. Na segunda aula, eu vi com vocês o que era um termômetro, para que ele servia. Expliquei para vocês o que era calor, falei um pouquinho de isolantes e condutores térmicos. Na aula 3, a gente viu as principais escalas de temperatura. Mostrei para vocês como é que a gente faz para criar uma escala. E agora nessa aula 4, eu queria trabalhar com vocês os exercícios, porque a gente fez poucos exercícios ainda. Então, quanto mais exercício a gente fizer, melhor. Por isso que eu queria pegar lá na página 14 e continuar fazendo os exercícios com vocês. Porque na última aula eu fiz só um, né? A gente fez só o exercício 1. Agora eu quero fazer do 2 até o exercício 6 com vocês. Então é esse o conteúdo da aula de hoje, do exercício 2 ao exercício 6. Galera, pega lá então o exercício 2. Ele diz assim, ó. Em uma viagem pela Inglaterra, informa-se que a temperatura externa é de 68 graus Fahrenheit. Então ele está dizendo para mim, ó, que a temperatura é 68 graus Fahrenheit. Determine essa temperatura nas escalas Celsius e na escala Kelvin, tá bom? Então, fácil, né? Vamos fazer primeiro na escala Celsius. Então vai ficar assim, ó, C sobre 5... F menos 32 sobre 9. Então, o que eu vou fazer? Ó? No lugar desse F aqui, eu vou trocar por 68. Então, vai ficar ó, C sobre 5, 68 menos 32 sobre 9. Tá bom? Então, você vai fazer 68 menos 32 e vai dividir por 9. Agora, olha que fácil isso, né? 68 menos 32 não dá 36? 36 dividido por 9 não dá 4? Pega esse 5 aqui e passa multiplicando aquele 4 que está lá, você vai encontrar que essa temperatura na escala Celsius é 20 graus Celsius. Está aqui a resposta. E aí, Susi? Ah, que fácil, né? Fácil demais isso daí. Tá bom? E aí o que ele quer que eu faça? Agora ele quer que eu ache essa temperatura aqui na escala Kelvin. Agora, eu não vou pegar aquela expressão que envolve a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho a temperatura na escala Celsius. E vocês estão carecas de saber que na escala Celsius, somando 273, eu acho a Kelvin. Então, para saber Kelvin, pega Celsius e soma 273. Então, a minha Kelvin aqui vai ficar 20 mais 273. E na minha escala Kelvin, então, 293 Kelvin. Nunca é demais falar que você não pode falar grau Kelvin. Não pode falar grau Kelvin. E segundo, que a escala Kelvin ela não admite valores negativos. Então, são apenas valores positivos, porque é uma escala absoluta. Está aqui as duas respostas que eu estava buscando. 20 graus Celsius e 93 Kelvin. Beleza? Sussa. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá para o exercício número 3. Bom, exercício número 3. É comum encontrarmos termômetros que estejam graduados nas duas escalas, ou seja, Celsius e Fahrenheit. Tem até uma fotinho do lado ali, podem ver, ó. Celsius e Fahrenheit, duas escalinhas. E ele diz assim, nesse tipo de termômetro existe uma temperatura na escala Fahrenheit que corresponde ao dobro da temperatura na escala Celsius. Que temperatura é essa? Veja, ó, o cara está dizendo para a gente como é que resolve esse exercício, está no próprio enunciado. Então ele está dizendo que na escala F, a temperatura tem que ser 2C. Então, ó, existe uma temperatura aqui na escala Fahrenheit, é o dobro da temperatura na escala Celsius. Que temperatura é essa? Que temperatura é essa? Bom, para a gente poder fazer essa questão aí, muito fácil também, ó. Não vem falar para mim que é difícil, porque não é. Bem fácil. Matemática aí, tranquilinha, ó. Você não tem essa expressão que converte aqui, ó, uma escala em outra, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então você vai fazer assim. No lugar desse F aqui, tá vendo? No lugar desse F aqui, o que você vai colocar? Ó? Você vai colocar esse 2C. Então vai ficar C sobre 5, 2C menos 32 sobre 9. Pronto. Pega isso daqui, ó, multiplica cruzado. Então, esse vai multiplicar lá, esse vai multiplicar aqui, ó.
Então, quando a gente multiplicar cruzado, ó, 9 vezes C, 9C. 5 vezes 2C dá 10C. E 5 vezes menos 32 dá menos 160. Se você pegar e passar o 160 para cá e o 9C para lá, isso aqui vai ficar assim, ó. 160 igual a 10C menos 9C. 10C menos 9C é C. Então, significa que essa temperatura que eu estava buscando é 160 graus Celsius. Está aqui a resposta. Ah, professor, mas ele não quer resposta em Fahrenheit? Galera, mesmo se ele quiser resposta em Fahrenheit, não é difícil, né? Porque, ó, na escala Fahrenheit não é 2 vezes o Celsius, então se você colocasse aqui, ó, 2 vezes 160, quanto é que você encontraria na escala F? Na escala Fahrenheit? 320 graus Fahrenheit. Então tá aqui, ó, ou dá a resposta sim, ou dá a resposta sim, tanto faz. Sussa, tranquilinho? Bem fácil essa questão, né? Bem tranquila. Não tem nada de muito complicado para resolver a questão 3. Vamos para a 4. A 4 muito me interessa. É uma questão bem interessante aí. Tá bom? Guarde com carinho essa questão aí, principalmente quando a gente estiver chegando perto das nossas avaliações. Vocês não vão se arrepender. Bom, a primeira coluna da tabela traz variadas temperaturas em graus Celsius. Nessa escala termométrica, os pontos do gelo e do vapor são 0 e 100. Determine o valor correspondente na segunda coluna da escala solicitada, sabendo que na terceira e quarta colunas encontram-se os pontos fixos de fusão e ebulição nas respectivas escalas. Então, a primeira linha do exercício 4 lá, a primeira linha, me traz uma temperatura do espaço sideral. Então ele está dizendo assim, ó, temperatura aproximada do espaço sideral. Então no espaço sideral, a gente tem menos 270 graus Celsius. Ele quer que a gente converta isso daqui para a escala Kelvin. Galera, converter isso aqui para a escala Kelvin é bem simples, não é? Não é bem simples? Como é que faz na escala Kelvin? Não é só você pegar o Celsius e somar 273? Então, para a gente converter na escala Kelvin, basta você pegar menos 270 mais 273. Isso aqui na escala Kelvin vai me dar 3 Kelvin. Então tem uma linha ali, vocês vão preencher aquela linha com 3 Kelvin, que é a resposta da primeira linha aí da tabela. Tá bom? Então só tive que converter a temperatura no espaço sideral na escala Kelvin. Perfeito? Tudo certo? Tudo tranquilinho? Então tá. Na segunda linha, a gente tem uma outra temperatura ali que ele diz assim, temperatura média da Terra. Temperatura média da Terra. Então essa temperatura média da Terra, ele está me dando 15 graus Celsius. E ele quer que você converta esses 15 graus Celsius na escala Reaumur, que é uma escala que existe aí, uma escala que não é muito utilizada, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas ele quer que eu converta isso aqui na escala Reaumur. Como a gente está aprendendo isso, como vocês precisam treinar, eu vou fazer um passo a passo com vocês. Não vou ficar dando macete, vou fazer um passo a passo de novo. Veja, eu quero converter isso aqui para a escala Reaumur. Então, quando eu dei uma aula para vocês de como converter uma escala na outra, eu expliquei que para a gente converter, a gente precisa dos pontos fixos. Então, eu vou querer comparar a escala Celsius com a escala Reaumur. Tá aqui, vou comparar. Na escala Celsius, eu sei que o ponto do gelo é 0. Na escala Reaumur, eu também tenho ali o ponto do gelo. Tá ali do ladinho. Também é 0. Também é 0. Tá ali na informação da linha. Veja, na escala Celsius eu tenho que o ponto de vapor é 100. Na escala Reaumur, ele me deu que o ponto de vapor é 80. É 80 graus. Aí, para eu achar uma equação que converta a escala Celsius na escala Reaumur, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui C, vou colocar aqui a Reaumur, e vou fazer aquela proporção que nem eu montei com vocês, o do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Aqui mesma coisa, o do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Só que eu vou fazer um pouquinho mais direto aí. Então vai ficar assim,
C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Reumur menos 0, Reumur. E 80 menos 0, 80. Vou simplificar aqui, ó, esse 100 com esse 80. Então, eu vou dividir os dois por exemplo, por 20. Por 20, né? Então, se eu dividir os dois por 20, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar assim. C sobre 5, Reumur sobre 4. Ó. Eu até podia falar para vocês que essa equação aqui, ó, é a equação que converte uma escala em outra. Então, é uma equação de conversão de escala entre as escalas Celsius e a escala Reumur. E o que o exercício quer que eu faça? Ó? O exercício quer que eu converta esses 15 graus Celsius na escala Reumur. Então, se você tem a expressão pronta, ó, é só você fazer isso. Vamos converter, então. Vamos trocar aqui, ó, o C por 15. Vamos colocar aqui, ó, 5. Aqui a Reumur por 4. Galera, 15 por 5 dá 3. Se eu passar esse 4 multiplicando, na escala Reumur, eu vou ter 12 graus. Tá bom? Então, essa aqui é a resposta. 15 graus Celsius. 15 graus Celsius na escala Reumur é 12. Tá bom? Então, preencham aí a segunda linha da minha tabela. Vamos lá para a terceira linha. Ó. Ele quer que você pegue a temperatura do corpo humano, que é 36 graus Celsius, e que você converta isso aqui na escala Fahrenheit. Veja, na aula passada, eu já fiz isso com vocês, então não vou fazer de novo. Galera, isso aqui, ó, se vocês forem converter na escala Fahrenheit, é aproximadamente 96,8 graus Fahrenheit. Então tá aqui, ó, a terceira linha na tabela. Tá bom? E aí, a gente tem nesse exercício a quarta linha. A quarta linha da tabela. Então, na quarta linha, o que ele quer? Ele quer que eu converta a temperatura da superfície do Sol. Então, vamos anotar aqui, ó. Temperatura da superfície do Sol. 5.500 graus Celsius. Ele quer que eu converta isso aqui na escala Rankine. Na escala Rankine. Caramba, essa escala Rankine, que escala é essa? A escala Rankine é uma escala que ela é muito usada, por exemplo, em máquinas a vapor. As primeiras locomotivas tinham essa escala Rankine. Então, é uma escala que também vocês não conhecem, é uma escala que também a gente nunca viu, mas não é difícil, se você souber fazer aquela proporção ali, não é difícil de você converter uma escala na outra. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar uma tabela para converter a escala Celsius, aqui, ó, na escala Rankine, aqui, ó. Então, Rankine vamos chamar de Rao, escala Rankine. Aí vamos colocar os pontos fixos aqui, ó. Bom, no Celsius vocês já sabem, né? Celsius é 0 e 100. Agora, na escala Rankine, ele me deu 492 e 672. Então vamos lá, ó. Aqui 492. E aqui, ó, quanto que é aqui? 672. Pronto. Beleza? Então, do jeito que eu expliquei para vocês ali, ó, monta a proporção e vamos ver o que dá isso daqui. Galera, colocamos um C aqui, colocamos o Rankine aqui, ó, e montamos a proporção assim. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Aqui também, ó, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Tá bom? Então vamos achar a equação que converte a escala Celsius na escala Rankine. Então vai ficar assim, C sobre 0, ou melhor, C menos 0, que é C, 100 menos 0, que é 100. Pronto. Próximo aqui, ó, Rankine menos 492. E aqui, 672 menos 492. 672 menos 492 não vai dar 7, vai dar 180? Ele também dividiu em 180 partes. Então vai ficar até fácil da gente fazer essa proporção, né? Então eu podia, por exemplo, dividir tudo aqui por 20, ó, dividir aqui por 20, dividir aqui por 20. Eu vou chegar, ó, que C sobre 5 vai ser igual a Rankine menos 492 sobre 20. Pronto, ó. Aqui, ó.
fácil de converter uma escala na outra. Então veja, são escalas que você nunca viu, mas que não são complicadas de você converter. Basta que eu te dê os pontos fixos. Então eu até vou contar para vocês o que vai acontecer nas nossas próximas avaliações. Eu vou te dar uma escala conhecida, uma escala que você conhece, que você já tenha visto. Por exemplo, a escala Celsius. Posso até dar os pontos fixos para você, não tem problema nenhum. Vou criar uma escala totalmente absurda. Vou te dar os pontos fixos dessa escala e você vai ter que converter sozinho. Então, se você sabe o mecanismo de como fazer, fica tranquilo, fica fácil. Tá bom? Então, olha aqui para mim. Vamos converter agora essa temperatura aqui na escala Rankine. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 5.500 sobre 5. Rankine menos 492 sobre 20. Tá bom? Meus queridos, vou pedir para que vocês façam essa continha, ó. 5.500 dividido por 5 dá 1.100. Passa o 20 multiplicando e passa o 492 para lá, somando. Então, quando vocês fizerem essa continha, que você vai achar aqui na escala Rankine, isso aqui é 10.392 graus Rankine. Está aqui a resposta. Então, uma questão bem importante, uma questão bem interessante aí, que vocês tinham que ter resolvido. Tá bom? Ó, talvez das que a gente resolveu, essa aqui seja a principal delas. Então, cuidado com essa resolução aí. Questãozinha número 5. Pessoal, marca um X aí, ó. Outra questão importante, beleza? Em determinado dia, na cidade de Rio Branco, a temperatura mínima foi de 10 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura mínima, 10 graus Celsius. E a máxima atingiu 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, tá bom? Determine a variação térmica na escala Fahrenheit. Então, peraí. Ó, de 10 foi para 15. Então, quanto variou? Quanto variou essa temperatura? A variação dessa temperatura na escala Celsius é 25 menos 10. Essa variação de temperatura aqui, ó, é 15 graus Celsius. Eu quero saber de vocês quanto é essa variação de temperatura aqui na escala Fahrenheit. Fácil. Bem tranquilinho, fácil. Então, como é que a gente faz? Uma variação em Celsius está para 5, assim como uma variação na escala Fahrenheit está para 9. Então, bem tranquilo de fazer. Então, o que eu faço? Ó? Eu vou pegar, onde tem essa variação aqui, ó, vou trocar por quanto? Por 15. Então, isso aqui vai ficar assim. 15 por 5 igual a uma variação na escala Fahrenheit sobre 9. Galera, 15 por 5 dá 3, né? Passa o 9 multiplicando. Isso aqui é uma variação na escala Fahrenheit. Então, essa variação na escala Fahrenheit vai me dar quanto? 3 vezes 9? 27 graus Fahrenheit, que é a resposta. Tá aí. Beleza? Tranquilinho? Fácil. Só toma cuidado porque isso daqui é uma coisa que tem a ver com variação e não com temperatura ponto a ponto, tá bom? Para terminar, para fazer nossa revisão final, eu vou fazer o último exercício com vocês, que é o 6, tá bom? Bom, então vamos prosseguir e terminar o último exercício que ficou aí para trás. Galera, esse exercício que eu vou fazer com vocês, o 6, tem diversas maneiras de você resolver esse exercício, várias maneiras. Você pode fingir que você nunca aprendeu nada de física e resolver ele totalmente, inteiramente por matemática. Você pode aplicar uma proporção simples nesse gráfico aí, também resolver a questãozinha de uma maneira muito simplificada. Mas como a gente está estudando as escalas de temperatura, eu estou mostrando para vocês um padrão de resolução aqui, eu vou continuar seguindo o padrão para resolver essa questão. Então, por mais que vocês achem a minha resolução meio complicada demais, eu quero mostrar para vocês dessa maneira e continuar fazendo dessa maneira, porque isso aqui pode ser uma coisa conhecida de vocês ou pode ser alguma coisa que vocês nunca viram. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Então, veja só, ele diz assim para a gente. O gráfico abaixo representa a relação entre a temperatura Tx e Ty de duas escalas termométricas x e y. Qual é a temperatura medida terá a mesma indicação nas duas escalas? Então, ele quer saber quando que a temperatura vai ser igual nas duas escalas. Então, ele quer saber quando que x é igual a y. Quando que x é igual a y? É isso. Veja,
você ganhou uma relação aqui e tem dois pontos que eu vou usar. Ó. Posso usar esse pontinho e posso usar esse pontinho aqui. Então, se a gente usar esses pontinhos, olha o que vai acontecer. Ó, eu vou colocar aqui escala x e aqui eu vou colocar escala y, tá bom? E eu vou tirar os pontos com vocês da seguinte forma. Então, esse primeiro ponto aqui, ó. Quando a gente tem 32x, o que a gente tem para o y? Ó? 32x é 0 para o y. Então, vamos fazer a relação aqui, ó. É 0 para o y. Agora, se eu pegasse esse outro pontinho aqui com vocês, ó. Quando a gente tem 50 para o x, o que a gente tem para o y? Ó? A gente tem 10 para o y. E eu posso montar uma relação entre essas grandezas. Por exemplo, podia colocar aqui, ó, x e podia colocar aqui, ó, y. Pronto. Né? Montei essa relação. E como é que faz para a gente obter essa relação entre eles? Ó? Como a gente sempre tem feito. Então você pega, ó, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Podemos fazer isso, ó. Então fica assim, ó, x menos 32. Aqui, ó, 50 menos 32. Aqui, y menos 0. E aqui, 10 menos 0. Que é 10. Podia dividir aqui e aqui por 2, por exemplo. Dividir por 2. Ficaria assim, ó. X menos 32 por 9. Aqui, ó, y sobre 5. Que estranho isso daqui, né? Que estranho isso daqui. Galera, quem que é x e quem que é y? Quem que é x e quem que é y? Então, x, na verdade, é a escala Fahrenheit. Quem que é y, na verdade? É a escala Celsius. Mas veja, mesmo que você não soubesse disso, você resolve o exercício da mesma maneira, da mesma forma. Então, não importa, não faz diferença. Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, e vou trocar o x por y ou trocar o y por x. Por quê? Porque eu quero que as temperaturas sejam iguais. Tá bom? Então a gente chegou nessa expressãozinha e eu quero que as temperaturas sejam iguais. Então para terminar, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, como sendo y, certo? Vou colocar aqui como sendo y, menos 32 sobre 9. E aqui, ó, vai ficar y sobre 5. Aí eu vou trocar, ó. Então vocês viram que eu troquei isso daqui, ó. Estou colocando o y no lugar porque eu quero que as temperaturas sejam iguais. Então, quando x for igual a y, eu tenho que trocar x por y, ou y por x, tanto faz. Aí, vou fazer o seguinte, vou passar isso aqui multiplicando lá, vou passar isso aqui multiplicando lá. Então, como é que vai ficar? Ó? 9 vezes y, 9y. 5 vezes y vai ficar 5y. 5 vezes menos 32 vai me dar menos 160. Passo 5y para o outro lado, vai me dar 4y igual a menos 160. Y vai ser menos 160 por 4. Y vai ser menos 40 graus y. Tá aí, ó. Então, essa aqui é a resposta. O que significa isso? Significa que quando você tiver menos 40 graus x, você vai ter menos 40 graus y. Então, é a temperatura comum nas duas escalas. No caso, essa temperatura de menos 40 é a temperatura comum na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Muitos alunos me perguntam assim, professor, tem que decorar isso? Lógico que não, tem que decorar isso aí, né? Mas se você precisar obter isso, você tem que saber como fazer, tá bom? Então, finalizamos o 6. O 7, vocês só vão fazer se vocês tiverem muita curiosidade para saber a história. Tem aluno que fala assim para mim, professor, me conta um pouquinho da história da escala Celsius, da história da escala Fahrenheit. Eu conto. Normalmente na aula, assim, quando a gente tem mais tempo, os alunos me perguntam, eu conto a história. Mas se você tiver curiosidade de conhecer um pouquinho a história de como essas escalas surgiram ou estudar a história de outras escalas, vocês podem pesquisar na internet que vocês encontram material farto sobre isso, tá bom? Então o 7 vocês só vão fazer se vocês tiverem muita curiosidade. Beleza, povo? Na aula passada eu deixei um monte de atividade para vocês fazerem, então a atividade é aquela. Agora, qualquer exercício que vocês pegarem também do caderno de atividades de vocês, vocês podem fazer. Eu olhei lá, todos os exercícios que tratam de escalas de temperatura são todos muito bons, assim. Então, qualquer exercício que vocês queiram fazer, professor, eu quero a mais, eu quero treinar mais, né? Faz os exercícios do caderno de atividades lá, e se tiver dúvida, vocês sabem onde me encontrar.
Galera, tudo de bom, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.